Como tudo começou? Como será que aconteceu para a gente chegar no diástase na prática? Quem é o diástase na prática? De onde surgiu o diástase na prática? Eu sou Roberta Nascimento e antes de começar a contar essa história, eu preciso contar para você o básico de tudo, que é quem é a Roberta Nascimento. E antes da Roberta Nascimento, existe a Roberta Gabriel. Talvez você já me conheça e não saiba que eu sou a mesma pessoa. Talvez você já tenha lido algum artigo, você já tenha lido alguma matéria por aí pela internet. Talvez você já tenha até me visto nas telinhas da televisão. Sabe por quê? Porque eu já fiz televisão, gente. Eu já fiz. Só que eu era muito conhecida como a Roberta Gabriel, personal gestante. Por isso que algumas pessoas estão fazendo um pouco de confusão, de será de onde é que veio diástase na prática? Porque a minha história começou lá atrás e começou de uma outra forma e hoje eu resolvi voltar aqui no canal do YouTube, que já aconteceu há um tempo atrás, a gente está voltando o canal do YouTube e eu quero te contar um pouco mais sobre a minha história profissional que eu nunca contei por aqui. Então, vem comigo que eu vou te contar. Seguinte, a primeira coisa que a gente precisa saber, tirar a dúvida de vez, é que eu não sou nutricionista e eu não sou fisioterapeuta. Nada contra as minhas colegas de profissão. Na verdade, eu amo a nutrição, amo a fisioterapia também. Falo muito com essas minhas amigas de trabalho, na verdade eu tenho grandes amigas nessa área. Tenho uma linguagem que se aproxima demais, mas a minha formação, na verdade, é a seguinte: eu sou professora de educação física. Eu fiz educação física como formação. Mas antes da educação física, aquilo que eu nunca contei, mas para quem sentou aqui no meu sofá comigo hoje vai descobrir que a minha história começou quando eu comecei a fazer enfermagem, com especialização em quê? Em obstetrícia. Aí você, ué, de onde veio isso, Roberta? Foi onde começou a minha história. Eu sou apaixonada por cuidar das pessoas. Eu nunca tive a pretensão de fazer medicina. Na verdade, essa era uma das únicas certezas que eu tinha na vida. E eu tinha um sonho de cuidar das pessoas e estar mais perto das pessoas, por isso eu decidi fazer enfermagem. Quando eu comecei a cuidar e estar mais perto das pessoas na enfermagem, o meu sonho era trabalhar em UTI neonatal, cuidando dos bebezinhos que acabaram de nascer e que tiveram algum comprometimento e foram parar lá naquela areazinha mais restrita dentro da maternidade. Só que quando eu comecei a lidar com esse dia a dia, comecei a me aproximar um pouco mais disso tudo, eu comecei a perceber que eu poderia fazer um pouco mais, que era, na verdade, evitar que esses bebezinhos fossem parar na UTI. E observando um pouco mais profundamente, eu comecei a perceber que muitos desses bebês iam parar nas UTIs por atitudes ou descuidos em relação à prevenção e saúde, em relação às mães, em relação à saúde das mães, tanto durante o pré-natal, né, durante o processo da gravidez, quanto até antes, como estilo de vida mesmo. E eu sempre gostei muito de praticar atividade física. A atividade física sempre foi algo que esteve presente na minha vida. A minha mãe sempre foi uma grande inspiração em relação à atividade física para mim. E eu resolvi fazer educação física. Lá em casa foi uma confusão danada. Minha mãe ficou maluca comigo. Eu falei, você tá louca? Porque minha mãe era minha inspiração, uma motivadora ela nunca foi não, gente. Uma coisa que ela falava, você vai morrer pobre, porque sua educação física não dá certo, fica só ralando, dando aula, isso não é profissão, você quer ser maluca, vai fazer medicina, você quer essas maluquices, você quer... E eu falei, não, eu quero muito fazer educação física. Quando eu fui para educação física, eu fui com a ideia de cuidar das mães, mas novamente a educação física ela é tentadora no mundo infantil e eu sou apaixonada pelas crianças. E eu fiquei ali com aquela dúvida se eu ia ou se eu não ia ali cuidar das crianças, se eu ia cuidar das mães, eu não sabia. Falei, ai meu Deus, que tentador esse negócio. Fiz vários trabalhos, publiquei alguns artigos, inclusive tenho algumas publicações científicas mesmo no mundo do universo do desenvolvimento infantil. A minha monografia na faculdade, inclusive, foi sobre desenvolvimento infantil. Mas quando você não decide, a vida vai lá e ó, dá na tua cara e tu aprende qual é o caminho por onde você vai seguir, porque a vida é dessas, né? A vida vai lá e te dá um porrãozinho daqueles.
Eu tava na dúvida. No dia da minha colação de grau, eu descobri o quê? Que eu tava grávida. Isso aí, eu descobri que eu tava grávida do meu primeiro filho, saí da faculdade já com aquilo naquele laboratório, né? Porque a gente já sai assim aprendendo na prática como é que funciona a coisa. E naturalmente eu falei assim, ótimo, agora eu também vou ter que decidir o que eu vou fazer da minha vida. Engravidei, foi tudo lindo, maravilhoso, aquela coisa bem de primeira viagem, mãe de primeira viagem romântica, né? Aquela gravidez bem romantizada. E quando chegou no pós-parto, foi quando eu me deparei com a realidade. E falei, eita, calma aí, porque esse negócio tá difícil para mim, que gosto de praticar atividade física. Que sou nova, porque eu tinha 23 para 24 anos. Tinha acabado de fazer 24 anos? Tinha, calma aí. Rapidinho. Tinha feito 24 anos, gente. Calma aí, Lourenço nasceu, eu tinha acabado de fazer 24 anos, porque eu sou de fevereiro, Lourenço é de março, né? A gente faz as contas aí. É isso. Mas então, eu nova, gostava de atividade física, né? Tinha todo um suporte de família. Se pra mim estava sendo tão difícil retornar ao meu corpo, estava tão difícil olhar no espelho e gostar do que eu estava vendo, eu comecei a pensar como que estava sendo para as mães em casa que não gostavam da coisa e que não faziam a menor ideia do que fazer. Aquilo me tocou, me chamou, foi um chamado, assim, o primeiro cutuque, tipo, cutuque, é isso aí que você tem que fazer. Mas tá, passou um pouco do tempo do pós-parto, você pensa em tudo que deu errado, tudo que pode dar errado no pós-parto, deu pra mim no primeiro pós-parto. Eu tive depressão pós-parto, a barriga não voltou, eu tive tendinite nos 2 punhos, tive que fazer fisioterapia todo dia. O ortopedista teve a audácia de dizer para uma mãe com um bebê de 2 meses que eu tinha que fazer cirurgia nos punhos para resolver minha tendinite. Eu olhei para ele e falei, meu irmão, tu não sabe o que acontece lá em casa. Você quer que eu faça o que com a criança nesse momento? Eu já quase deixei o Lourenço cair, assim, ó, pá, no berço, meu filho mais velho, Lourenço, 11 anos, tá fazendo 11 anos. E eu falei, caramba, como é que vai ser? Tipo, impossível, né? Dentro dessa impossibilidade e dessas questões que começaram a acontecer para mim, foi que eu comecei a aprender e a botar a mão na cabeça e falar assim, Jesus, quanto que eu deixei de me preparar para o que realmente acontece depois que um bebê sai da nossa barriga e a gente não faz ideia do que vai acontecer. Porque a gente não faz. E ali também já foi um movimento assim para mim muito intenso. E eu comecei a meio que virar uma referência de mãe, a referência de recuperação. Hashtag só que não, porque não foi referência de porra nenhuma, né? Porque na verdade, gente, a barriga não voltou, tive tendinite nos 2 punhos, eu aprendi com tudo que deu errado, eu aprendi com tudo que deu errado, o que não se deve fazer. Se eu pudesse, o que você aprendeu da sua primeira experiência como mãe? Eu falei, tudo que não se deve fazer. Foi exatamente isso, que não deu certo. O parto não deu certo, a gravidez foi ok, mas eu priorizei o que não era para priorizar. Enfim, passou o tempo, eu comecei a trabalhar para algumas mães, amigas mais próximas de mim, amiguinhas do colégio do Lourenço e tal, aquela proximidade, aquela coisa entre mães ali. E fui trabalhando, voltando a trabalhar também, né? Porque quando a gente tem um filho pequeno, voltar a trabalhar é um outro processo. O estar na ativa também é um processo um pouco mais lento. E para mim foi um processo um pouquinho mais lento. Fui fazendo alguns cursos, fui trabalhando aos pouquinhos, comigo dividindo entre a maternidade e o trabalho. Mas eu confesso que ali em 2011 eu tava... Vamos falar em data? Calma aí, o Lourenço nasceu em 2009. Gente, vamos acertar em data isso pra vocês. Em 2011 eu tava bem desmotivada, assim. Quase desistindo realmente da educação física. Bem desmotivada, sendo bem honesta com vocês. Em 2012 eu falei assim, cara, eu vou continuar ali atendendo algumas pessoas, mas eu vou estudar para concurso público, porque eu tô precisando de uma renda fixa. Tô assim meio desestimulado, não era tão simples assim trabalhar com mãe, eu me sentia um pouco frustrada com aquela sensação de bombeiro, que eu tava sempre apagando incêndio, porque a gente tem uma tendência cultural de fazer tudo errado na gravidez e a gente deixa para resolver depois, no pós-parto.
E eu não estava muito feliz com isso. Eu não estava feliz porque eu mesma não tinha ainda conseguido resolver de fato aquilo que me incomodava. Apesar de eu parecer ser uma referência para as outras pessoas, porque eu nunca fui gordinha, essa história eu nunca vou poder contar para vocês. Eu nunca vou poder dizer para vocês que eu emagreci 10 quilos em sei lá quantas semanas, porque isso não aconteceu na minha vida, essa não é a minha história. Mas a minha barriga ainda estava ali presente. E aquilo estava me incomodando. Aí em 2012 eu tentei, né, recuperar minha barriga, foi a minha primeira tentativa de recuperar minha barriga. Fiquei frustrada porque eu não consegui. Ao mesmo tempo eu estava estudando para concurso. E acreditem, em 2012 foi um ano que eu passei para um concurso público, em um ano. Estudei igual uma louca e eu consegui passar. Até que uma professora do curso, não tem nada a ver com a minha área, inclusive, professora de Direito Trabalhista, ela olhou para mim assim, ela, Roberto, ela amava malhar, essa professora, Fabiana. Ela olhou para mim e falou assim, Rô, você é tão apaixonada pelo que você faz, você acredita tanto no processo de transformação que você pode fazer por outra mulher, é tão difícil para você que você está tentando aí, né, se descobrir nisso tudo. Acredita no seu sonho, investe nele, se especializa, estuda mais. Olha o que você fez em um ano. As pessoas levam 5 anos estudando para poder passar num concurso que você passou de primeira. Eu ainda não tinha sido chamada, mas eu consegui passar. Isso já foi um feito muito grande, sabe? Aquilo me tocou. Eu vi que eu era capaz, eu acho que era isso que estava faltando para mim, sabe? Eu vi que eu era capaz de fazer o que eu quisesse. Bastava eu ter foco e determinação. Aí 2013 virou, sabe? 2012 para 2013 virando. Aquela coisa bem assim, a gente tá nessa fase de ano novo, sabe? Foi bem assim, na praia, pulando 7 ondinhas, fazendo aquele pedido de final de ano. E eu fiz aquele pedido pro universo, sabe? Eu olhei e falei assim, cara, 2013 vai ser diferente. Eu vou focar em trabalhar com as grávidas. Porque eu já tinha entendido que o que eu estava vivendo, na verdade, tudo que eu vivi no meu pós-parto, era um processo que eu estava vivendo, que eu estava pagando um preço por não ter feito uma prevenção, por não ter me cuidado ao longo da gravidez. Por isso que em 2013 eu me direcionei completamente, não só em cursos, especializações, mas com uma coisa muito importante, que foi um blog. O blog Academia da Gestante. E foi esse blog que me trouxe várias grávidas, porque na verdade o meu núcleo de antes era mães, né? Eu era mãe e meu núcleo era mães. Quando eu criei o blog e eu comecei a falar e me comunicar para grávidas, eu comecei a receber grávidas. E foi um ano assim muito legal, porque eu comecei a fazer um processo mais completo da gravidez até o início do pós-parto. E foi muito bacana. Foi bem gratificante, eu comecei a sentir motivação, eu comecei a me sentir realizada novamente, porque era de fato o que eu queria fazer. Foi super gostoso, nossa, eu amava fazer o blog. Foi surgindo uma vontade de falar mais profundamente para essas pessoas. Em 2014, 2013, esqueci, em próprio 2013, eu também nessa motivação de grávida, eu estava mais feliz, veio a minha segunda tentativa de recuperação da minha barriga, né? E da minha diástase. O que aconteceu? Eu consegui me recuperar, porque eu já estava com vontade de engravidar de novo. Na verdade, acho que esse viver desse monte de grávida, falar de grávida, estudar de grávida, foi me dando um incentivo e uma vontade de engravidar novamente. Aí, em 2013, eu consegui, de fato, recuperar a minha diástase. Pensa comigo, ó, 2009, o Lourenço nasceu. Então, 2010, 1 ano. 2011, 2 anos, 2012, 3 anos, 2013, 4 anos. Eu recuperei a minha diástase com 4 anos depois do meu primeiro filho, com a motivação para eu engravidar novamente. Aí eu engravidei início de 2014. E início de 2014, junto com a minha gravidez, porque a Melzinha nasceu no final de 2014, eu engravidei em fevereiro, ela nasceu em novembro. Eu fiz uma especialização que abriu um universo para mim, que foi voltada para a ecologia do parto e do nascimento. Eu sou muito apaixonada por esse processo de gestação,
Por isso que as pessoas me conheceram muito, me conhecem muito como personal voltada para grávidas. E muitos se estranharam eu fazer essa mudança falando sobre diástase. E tipo, ai, parece que a Roberta caiu aqui agora. Pss, não, eu não caí aqui agora, amor. Tô aqui faz tempo. Você que não me conhecia. Você que não estava ligada na prevenção. Mas eu estava falando da forma como eu acreditava que eu deveria levar a minha mensagem para o mundo, né? E finalzinho de 2014, Mel nasceu, eu entrei no meu processo de recuperação novamente da minha barriga, mais uma vez. Algumas devem estar se perguntando assim, caraca, mas ela recuperou para engravidar de novo. Eu fiz isso, gente. Eu fiz. E é o que você deve fazer também. Porque aí eu consegui a mágica que eu venho falando pra vocês, que é a recuperação da barriga em 4 semanas depois da gravidez. A mágica aconteceu porque eu já estava vivendo esse processo, porque eu já sabia como que funcionava, eu já tinha desenvolvido a minha forma de trabalhar, eu já tinha conseguido recuperar uma vez. Então foi muito mais fácil fazer isso depois da minha segunda gravidez. Então se você tá aí pensando em deixar para depois, eu vou te dizer que é melhor você se antecipar. Igual eu tô me antecipando aqui, porque o projeto do YouTube era voltar 2020. Eu tô aqui, resolvi sentar aqui final do ano e fazer esse vídeo para você. Eu resolvi me antecipar também. Então é bom a gente pensar nessa antecipação. Enfim, Mel nasceu. Aí eu projetei, né, que eu ia ficar assim, ó, pós-parto. Falei, cara, vou ficar em casa sem trabalhar, porque eu sou, afinal de contas, profissional liberal. Falei, vou ficar em casa aí até agosto. Novembro a Mel nasceu, né? Porque eu faço introdução alimentar, amamento exclusivo, faço introdução alimentar, tiro férias com o Lorenzo. Em agosto eu volto a trabalhar com todo mundo voltando para a escola, Lorenzo voltando para a escola e Mel eu ia decidir se ia ter babá, se ia ter para a escola, se ia para creche, sei lá o que, se não era um processo que eu ainda ia decidir. Sem planos, sem rumo, vamos viver a vida, deixa a vida fluir. Até que, com 40 dias, o telefone toca. Mais precisamente, o telefone toca eu deitada na maca da minha fisioterapeuta Fabrícia fazendo drenagem. E a Fernanda Gentil me liga. Tipo, oi, quem? É, essa daí, Fernanda Gentil, ela mesma. Ela me liga, oi, Roberta, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Então, é a Fernanda Gentil que tá falando aqui. Eu falei, oi, quem? Aí eu falei, rapidinho, amigo, quem é a Fernanda Gentil? Eu perguntei pro Fabrício, gente, eu confesso, Fernanda, desculpa, mas eu não sabia, eu tinha acabado de parir, amor. Quem pariu sabe como é que é. A gente não sabe quem é você. Quanto mais a Fernanda Gentil. Não sabia. Perguntei pra amiga quem é. Ela começou a passar mal. Falei, amiga, como que tu não sabe quem é a Fernanda Gentil? Eu falei, amiga, não sei. Ela tá grávida. Eu falei, como tá grávida? Ela, tu não sabe, mas é verdade, ela tá grávida. Eu falei, ela tá grávida. Tá grávida, tá bom. Rápido. Fernanda, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô aqui fazendo a drenagem. Então, eu acabei de ter bebê, aí eu tô fazendo uma drenagem, sabe? Ela, tá. Foi então, eu posso te ligar daqui a pouco? Gente, eu fiz isso. Eu juro, não acredito até hoje que eu fiz isso. Eu fiz, desliguei o telefone, acabei. A Fabrícia quase passou mal, inclusive a Fabrícia cuidou da Fernanda Gentil também. Fez muitas drenagens em Fernanda. E a Fabrícia passando mal, ela, amiga, é a Fernanda Gentil, não sei o que. Eu falei, tá, manda um Google aí, né, pra eu entender o que tá acontecendo. Eu tinha visto que tinha rolado um bafafá danado na época com a gravidez dela, porque ela foi à praia sem biquíni, e falaram que ela tava fora de forma, não sei o que. Aí liguei pra ela depois, eu falei, sei lá, acho que era umas 11 e pouca da manhã, eu liguei pra ela, falei, Fernanda, e aí, tudo bem e tal, tava meio enrolada. Ela, não, imagina, eu sei que você acabou de ter bebê, você deve estar aí toda enrolada e tal. Eu falei, não, tô realmente. Ela, então, eu adoro você, adoro seu blog, te conheço já faz um tempo, porque eu planejei a gravidez e tal, tô grávida, e eu tenho acompanhado você e queria muito te convidar para fazer um quadro comigo no Esporte Espetacular, na TV Globo. Aí eu, oi? Aí eu falei, eita. Ela, eu sei, você acabou de ter filho e tal, mas eu queria muito que fosse você.
Aí eu não sabia o que eu estava fazendo, não. Eu falei que sim. Ela me perguntou se eu podia estar às 3 da tarde na Globo. Eu falei que sim, também não fazia ideia de como eu ia fazer isso. Tava com um de férias, o outro pendurado no peito. Você conhece piercing de mamilo? Era bem desse jeito. Aí eu falei, como é que faz agora? Eu disse que tô lá aqui agora, não sei nem o que eu faço daqui a uma hora. Como é que eu vou estar lá, meu Deus do céu? Aciona a família inteira, a equipe resgate, conhece? Equipe suporte resgate rápido, assim. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda, tal. Armei o time todo. Fui pra Globo. Sentei com ela, a gente planejou lá 9 episódios, não sei o que, nananã. Cara, foi uma oportunidade incrível ao longo de 2015, né? Porque isso foi 2015, foi fevereiro de 2015, foi até o Gabriel nascer, o filho da Fernanda. Foram 9 episódios, foi praticamente o ano de 2015 inteiro. E eu achava, assim, gente, que eu fosse, né? Tipo, eu vou estar fazendo um programa enquanto eu não tô fazendo nada, né? Enquanto eu não faço nada, eu faço um programa na TV, achando que ia ser assim. Não deu 2 dias que foi ao ar o programa, que o meu telefone começou a tocar. Aí foi televisão, foi site de fofoca, foi matéria na Veja, foi matéria não sei aonde, era quem pra cá, caras pra lá. E eu falei, onde eu me enfiei? O que aconteceu aqui? Eu não surfei muito nessa onda, porque afinal de contas eu estava vivendo o meu puerpério, tinha acabado de nascer uma filha minha. Eu curti, foi legal, mas assim, não foi o que eu poderia ter aproveitado, mas foi maravilhoso, foi uma oportunidade assim, ímpar de falar sobre o meu trabalho. O Mamãe Gentil me trouxe conhecimento de um dom que eu não sabia que eu tinha, que é estar aqui falando com vocês hoje, né? Eu descobri que eu gosto de câmera, eu descobri que eu gosto de gravar, eu descobri que eu tenho facilidade em fazer isso e eu nunca tinha feito. Mamãe Gentil me trouxe isso. Eu nunca tinha gravado na vida, tá? Que nunca dei play, não. Eu até tinha uma rede social assim, da Academia da Gestante, que era legal. Eu gostava de fazer já Instagram, eu tinha um Instagram da academia, que não é o Instagram que a galera me segue hoje, o @diastase na prática, ó, aproveita, vai lá seguir, não é o mesmo. Eu já gostava dessa interação com as pessoas, mas eu nunca tinha dado o play pra câmera e começado a gravar vídeo, então realmente, assim, foi uma experiência do lado da Fernanda Gentil, né, gente? É um monstro, foi um curso que eu tive praticamente. Não, é impagável o que eu aprendi com o Fernando em relação à câmera, vídeo, edição, o que o câmera, né, me ensinou. Então, assim, foi realmente uma oportunidade incrível. E uma parte da minha história que plantou uma sementinha para mim, sabe? Apesar de eu não ter aproveitado e logo depois eu não ter conseguido, né, surfar nessa onda, foi muito bacana e foi me abrindo portas, né? Foi me abrindo novas clientes, mais grávidas, que era aquilo que eu realmente queria fazer, novas grávidas. E veio uma atriz logo depois disso, que foi a Tainá Miller. A Tainá Miller veio para ser cuidada por mim ao longo da gravidez, fizemos o pós-parto dela. Depois da Tainá Miller veio um convite muito especial, que para mim foi um projeto que eu amei fazer também, que foi logo início de 2017, que foi a Maíra Shark. A Maíra Shark grávida, ela me convidou para fazer parte do canal dela do YouTube. Então nós tínhamos um dia da semana com um quadro, que era o Tô de Mãe Humor Fit, em que eu ia lá conversar sobre tudo que estava como se fosse um reality da vida dela e da gravidez dela. Isso foi realmente muito mágico para mim, assim, foi uma oportunidade muito incrível. Mas a história da Maíra eu vou te contar num outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar desse tamanho. Que essa história é longa e tem alguns anos, né, gente? Eu nem ia contar uma história de tantos anos num vídeo só. Mas se você já gostou desse vídeo, você vai fazer o seguinte: você vai aqui do lado apertar esse botão vermelho e se inscrever no meu canal. A partir do momento que você se inscreve no meu canal, você vai fazer um cadastrinho e vai receber lá no seu e-mail o meu e-book te contando o segredo para a volta da barriga, como é que eu fiz para voltar a minha barriga em 4 semanas. Eu descobri esse segredo e eu quero compartilhar ele com você.
Logo ali do lado você aperta o sino para ativar as notificações, porque a partir de hoje está decretado que eu tô de volta nesse canal e que sempre vai ter vídeo e conteúdo novo para você. Não só da minha história, mas eu vou te contar muitos segredos sobre o que acontece no pós-parto, de todos os meus erros e acertos. Então, aproveita para poder ficar mais pertinho de mim, vai lá na minha rede social, vai lá no Diástase na Prática, que você vai estar pegando as dicas, novidades, bate-papos. Eu tô sempre contando meu dia a dia de trabalho, nos meus stories são bem divertidos, eu adoro falar um pouco mais, é uma forma de a gente estar mais pertinho. Então vai lá, no Diástase na Prática e clica, vai lá, me curte, me segue, fica grudadinho em mim, ó. Até o próximo vídeo. E pensa comigo, ó, 2009, o Lourenço nasceu. Então, 2010, 1 ano, 2011, 2 anos, 2012, 3 anos, 2013, 4 anos. Eu recuperei a minha diástase com 4 anos depois do meu primeiro filho. Finalzinho de 2014, Mel nasceu, eu entrei no meu processo de recuperação novamente da minha barriga, mais uma vez. Alguns devem estar se perguntando assim, caraca, mas ela recuperou para engravidar de novo. Eu fiz isso, gente. Eu fiz. E é o que você deve fazer também. Porque aí eu consegui a mágica que eu venho falando pra vocês, que é a recuperação da barriga em 4 semanas depois da gravidez.